Bom, pessoal, então nessa aula de hoje a gente vai fazer a implementação de uma recuperação de uma linha telefônica, tá? Ou seja, de uma conta de um cliente. Para isso, o que eu tenho? Eu vou passar um DDD e um número, e aí eu vou me retornar os dados da linha total, quem que é o cliente dessa linha, é, quais são os movimentos que foram realizados nessa linha. Tá? Então vai ser uma busca de todas essas informações de uma vez só. Beleza? Então isso aqui vai ser feito aonde? Bom, eu vou usar o meu controle tal, o de banco que nós começamos a implementar na última aula. Bom, aqui o que eu vou fazer? Eu vou criar um outro carinha aqui, ó, um terceiro aqui, eu vou chamar de localiza linha. Receber como parâmetro um DDD e um número e vai me retornar uma linha preenchida. Ele vai localizar uma linha pelo DDD e número. E aí depois eu vou pegar e vou retornar essa linha. Então eu sei que aqui dentro, tá? Então eu vou criar já uma linha aqui, ó, que vai ser a linha de retorno. E vou dar um retorno nela. Pode ser que eu não localize essa linha. Então, se eu não localizar, eu vou gerar logo uma exceção. Bom, para ficar mais fácil, vamos utilizar os dados que a gente tem lá no cursos. Bom, para pesquisar minha linha, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que criar uma conexão com o banco, e nessa conexão com o banco, eu vou fazer uma consulta. O meu select, ele vai trazer uma linha aonde o DDD é igual a um valor que eu passar e o número também é igual a um outro valor. Tá? Tem que ser igual, por quê? Porque eu estou procurando por chave primária. Aí eu criei o statement, aí eu vou lá e vou fazer, eu preparei de statement, e por fim eu vou passar os parâmetros. Os parâmetros são dois inteiros. O primeiro, que é essa primeira interrogação aqui, que é o DDD. Tá? Então vou colocar lá o DDD. E eu tenho o segundo aqui, que é um outro inteiro, que é o número. Tá? São dois números. Então aqui que eu estou fazendo uma consulta básica. Tá? Estou fazendo uma consulta simples lá no meu banco. Aí aqui eu vou fazer o quê? Eu vou procurar, vou posicionar na última, então eu vou ver se eu encontrei, o que eu faço? Se eu tenho uma tabela cheia de linhas, ele vai iniciar posicionado na posição 0, na primeira posição. Então qual que é a ideia? A ideia é pular para a última, para que eu possa saber quantas linhas eu peguei. Se eu peguei mais de uma, tá? Então o get row do resultado, tá? Do resultado da consulta, vai ser algo maior que 0. Porque se ele não conseguir consultar nada, ele vai retornar 0. Agora, se ele consultou alguma coisa, ele retorna um valor diferente de 0. Tá? Então aqui eu vou criar minha linha. Linha é igual mil linha. E aqui eu vou setar as coisas. Então eu vou usar lá linha ponto 7DDD. Vai ser o próprio DDD que eu recebi lá na consulta. Linha ponto 7 número. Vai ser o número que eu recebi na consulta. Beleza? Aí aqui eu vou fazer o quê? Eu vou pegar os outros valores. Linha ponto 7 franquia dados. Vai ser o resultado da consulta. Ponto get. Aqui o get é double, né? Get double. E aí eu passo aqui qual que é a minha franquia de dados. Provavelmente é dados, né, que eu coloquei lá, dados, entre aspas. Então eu estou pegando lá da minha consulta, tudo aquilo que eu preciso para formar o meu objeto, tá? Ctrl C, Ctrl V. Aqui eu tenho que é franquia de minutos, tá? Aqui eu pego o resultado lá, o double, e pego aqui minutos. Tá? Isso aqui de acordo com
a minha tabela, tá? Então, prestar bastante atenção nos dados da tabela. Bom, o próximo passo aqui, o que que é? Bom, eu sei que eu tenho que definir, ó, de linha, eu tenho que setar o DDD, o número, a franquia de dados, a franquia de minutos e o cliente. Só que o cliente, ele vem de outra tabela. Já criar uma variável CPF cliente, que vai ser o resultado da consulta, ponto getInt. GetInt do CPF cliente, que é de acordo com a minha tabelinha lá que eu criei. Tá? Então, aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando a minha chave de relacionamento com a tabela de cliente para mim poder fazer a consulta agora ao cliente e gerar o cliente desse cara. Entendeu? Então, como agora eu tenho um conjunto de objetos agregados, eu vou ter que passar todos os objetos preenchidos para ele. Tá? Então, aqui o próximo passo é fazer uma consulta com o cliente. Então, vocês lembram que eu tinha um controle DAO já criado? Tá? Esse controle DAO, eu vou chamar ele aqui para que ele faça o acesso para mim, ao meu cliente, e já me traga esse cliente. Tá? Por quê? Porque a ideia é você tirar a complexidade. Então, quem é responsável por fazer o acesso aos dados do cliente? É o próprio controle de cliente. Tá? Crio lá um objeto cliente é igual. Aí eu chamo o controle cliente e mando ele localizar o cliente pelo CPF. Então, esse cara aqui, ele vai lá na tabela de cliente e me retorna o cliente. Tá? Então, esse controle já está implementado. Certo? Então, agora eu já tenho meu cliente. O que eu faço aqui? Eu vou setar esse cliente. Então, linha, ponto, set cliente. Recebe o meu cliente que eu consultei lá. Tá? Então, esse trecho aqui, ó, é para mim localizar o cliente. Eu vou ter garantido que esse cliente existe, por quê? Porque pela integridade referencial, pelo cadastro no banco, ele é obrigatório ter. Então, essa parte aqui serve para isso. Ó. Então, eu fui lá na minha consulta SQL, que eu fiz, tá? Na minha consultinha no banco, peguei o CPF dele, que eu tinha retornado, fui lá no controle DAO, criei o controle DAO, fui lá, localizei esse cliente, recebi esse cliente e setei esse cliente. Então, eu estou lá, montei meu objeto linha, tá? Aqui. Depois que eu localizei ele, montei ele. Depois, o próximo passo. O próximo passo é buscar o meu cliente, traz o meu cliente. Então, agora eu quero localizar todos os movimentos dessa linha. Para localizar todos os movimentos dessa linha, eu vou ter que fazer um outro SQL. Tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer um outro SQL aqui, que vai ser muito parecido com esse daqui. Ah, posso criar tudo nas variáveis diferentes, professor? Não tem problema nenhum. Se quiser, pode criar. Mas não é necessário. Por quê? Porque essa variável primeira aqui eu não vou usar mais. Tá? Esse conjunto de variáveis aqui que eu já tenho, eu não vou usar mais. Por quê? Porque eu já preenchi todos os dados que veio dessa consulta, eu já guardei aqui dentro. Ó. Tá? Ele já está pronto aqui dentro. Então aqui eu vou colocar, vou fazer a cópia dele aqui embaixo, ó, e vou realimentar esse cara. Tá? Vou tirar a definição dele aqui, né? Então, o comando SQL agora vai mudar. Tá? De SQL para ligações. Então, aqui eu vou chamar da tabela de ligações, eu vou pegar, consultar todos aqueles que têm o mesmo DDD e número. Tá? Nesse caso aqui, ele pode vir um conjunto de ligações. Tá? Geralmente ele não vai vir um, ele vai vir um conjunto. Certo? E aí, esse conjunto aqui, eu vou ter que tratar esse conjunto. Ah, não preciso criar esse cara de novo. Então, eu crio SQL e depois seto os parâmetros. Um é DDD e o 2 é número. Continua sendo a mesma coisa. Beleza, então agora eu fiz a consulta. Então, procurei as ligações. Aqui, a consulta não é pela chave primária, tá? A consulta é pelo DDD e pelo número. Isso significa que pode ter vários. Eu utilizo o while aqui e vejo o resultado. O resultado de ligações
tem um próximo. Ele vem e pega o próximo e fala, tem próximo? Tem, então já pula para o próximo. Isso significa que quando a gente começa o resultado de ligações, ele não está na primeira posição, ele está na posição praticamente nada. Posição 0, antes da primeira. A gente fala, tem próximo? Tem. Se tiver, então o que vai fazer? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou pegar os dados e vou guardar dentro da minha linha também. Porque eu tenho uma linha aqui, ó, e dentro da linha eu tenho um conjunto de movimentos. Então, você vai pegar os resultados da ligação e vai fazer o quê? E vai chamar aqui o nosso linha, ponto, add ligação. Tá? A ligação, ele pede 3 coisas. 4 coisas, né? A data, vírgula, o DDD de destino, tá? O número de destino, duração. Bom, da onde eu vou pegar esses caras? Eu vou pegar eles daqui de dentro, desse meu select aqui, tá? Desse resultado desse meu select, ou seja, dentro do resultado ligações. Então, eu vou pegar aqui, ó, resultado ligações, ponto, get, olha aqui que beleza, né? Agora eu já consigo pegar a data direta. Date. Tá, então aqui eu vou usar só a data reg aqui, data underline reg. No lugar do DDD, eu vou passar um result, resultado ligações, ponto get, é um int, né? Get int do DDD destino. Tá? Outro resultado ligações ponto get int aqui eu vou passar o número destino. Então eu estou pegando de cada linha de ligação, eu estou pegando esses dados, tá? E por fim a quantidade aqui. Então resultado ligações ponto get double quantidade, certo? Então, ó, fazendo isso daqui, ó, eu já peguei todos os dados que eu precisava, ó, que eu precisava da data que foi feita a coisa, o DDD de destino, o número destino e da quantidade. E montei o quê? Na verdade, dentro da minha linha já tinha uma relist, tá? Uma relist de movimento. Eu fui lá e só adicionei a ligação. Vou poder no traquete aqui, só para gerar um log. Tá? Por quê? Porque, na verdade, esse ADD de ligação ele é usado quando? Ele é usado quando a gente está adicionando uma ligação numa linha. Tá? E aí ele verifica se tem limite, se você consegue. Tá? Se não exceder o limite. Mas aqui não vai ter esse problema. Beleza? Então aqui o que eu fiz? Eu já adicionei todos os caras aqui dentro. Agora eu vou localizar, vou repetir esse mesmo processo aqui, ó. Eu vou repetir esse mesmo processo aqui. Só que agora eu vou fazer para todas as utilizações de dados. Utilizações de dados dessa linha. Tá? Então aqui em vez de ligação, eu vou chamar de dados. Vou passar o DDD e o número da mesma forma. Ó. Esse cara tem que ser um resultado dados aqui, porque ele gera algo diferente. Tá? Já setei o DDD e o número, setou o DDD e um número. E aqui trabalhar com o resultado dados. Então eu vou pegar o dados da mesma forma que eu fiz com a ligação. E agora, em vez de adicionar a ligação, eu vou adicionar a utilização de dados. Tá? E a utilização de dados, ela tem praticamente o mesmo formato. Resultado dados, ponto, ele pede uma data, ele pede uma quantidade, aplicativo depois, né? Aplicativo, então. Resultado dados, ponto,
getString aplicativo. Tá? Com isso daqui, ó, o que eu fiz? Eu consegui fazer todas as ações. Ó. Então, para você fazer uma consulta, quando você faz lá no CRUD básico, ó, ele é bem simplesinho, né? Ó. No CRUD básico, ó, eu faço lá o SQL, tá? Eu rodo, passo o parâmetro, executo a query, posiciono na última linha, ver se tem alguém. Se tiver, eu vou lá e crio o curso, e crio o que eu quiser, e já retorno ele, senão gera uma exceção. Tá? Agora, quando eu estou com uma classe que ele tem relacionamento com várias outras classes, então a coisa começa a complicar. Por quê? Porque, na verdade, a gente está trabalhando com orientação a objeto. Quando a gente fala de orientação a objeto, a gente está trazendo objetos, está provendo objetos para para a parte de cima da nossa aplicação. A parte de cima que eu digo é lá para visão ou para um outro controle. Tá? Então, esse cara aqui tem que me retornar o quê? Um objeto. Então, se eu peço uma linha, ele tem que me retornar uma linha. Tá? Só que para me retornar a linha é composta pelos dados da linha, pelo cliente, pelas ligações e pela utilização de dados. Aí que vai a coisa começar a complicar. Por quê? Porque cada um desse está numa tabela diferente. Então, eu venho aqui, faço a primeira consulta da linha. Tá? Com base na linha, eu faço a consulta do cliente. Ó. Depois, com base na linha novamente, ó, eu crio uma consulta de ligação e vou adicionando ligações. Depois crio uma consulta de dados e vou adicionando dados. Tá? E aqui eu retorno a minha linha.